Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos escalas e áreas. Aqui eu tenho um mapa que representa essa situação real. Uma escala é a distância no mapa pela distância real. A distância aqui no mapa é 1, a distância real aqui é 2. Agora, eu quero comparar as áreas. A área no mapa pela área real. A área no mapa é 1. A área real é 4. Esse 1/4 que apareceu aqui é esse 1/2, só que ao quadrado. Ou seja, é a escala, só que ao quadrado. Eu vou repetir. Aqui um mapa que representa essa situação real. Escala é distância no mapa por distância real, que nesse exemplo é 1 para 3. Se eu quiser comparar as áreas, aqui eu tenho a área 1 e aqui eu tenho a área 9. Esse 1/9 que apareceu aqui é esse 1/3 ao quadrado. É a minha escala, só que ao quadrado. De tal maneira que nós temos é assim, ó. Se um mapa é construído na escala E, ou seja, isso é a razão entre a distância no mapa e a distância real, se eu quiser comparar as áreas, eu tenho que trabalhar com a escala ao quadrado. Esse exemplo é assim, ó. Qual a área da região de um mapa que representa um terreno de 64 metros quadrados, feito nessa escala aqui? Aqui está o meu terreno real com 64 metros quadrados. Será feito um mapa nessa escala aqui. A minha pergunta é, qual é a área aqui no mapa? Eu estou relacionando áreas e escala. Então eu sei que para comparar as áreas, eu trabalho com a escala ao quadrado. Esse 1/4 aqui, ó, ele vai ao quadrado, que me fornece a área no mapa, que é o que eu estou procurando, pela área real, que é o 64, que veio no enunciado. 1/4 vezes 1/4 é 1/16. Isso aqui é igual a área no mapa sobre 64. Eu multiplico tudo por 64, ou seja, ele vai multiplicando. Fica 64 dividido por 16 é a área. Isso aqui é 4. 4 metros quadrados é a área. Então ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o mapa. Você nota o seguinte. Esses 64 metros quadrados aqui, eu posso entender que eu tenho aqui 8 metros por 8 metros. Esse 4 ao quadrado que eu achei aqui é a área aqui no mapa. Se eu pegar esse meu 8 e agora considerar 1/4 dele, eu tenho esse 2 que aparece aqui. Então, os lados aqui que eu tenho estão na escala de 1 para 4. Esse 2 dividido por esse 8 é o que representa esse 1/4. Já esse 1/16 que eu achei aqui é a comparação entre as áreas. É esse 4 dividido por esse 64. Outro exemplo.
No mapa de escala de 1 para 1000, foi marcada uma região de 6 centímetros quadrados. Qual a área do terreno real que ela representa? Então, o que eu tenho é... Eu vou falar de áreas, então é a escala ao quadrado. É igual a área no mapa pela área real. A escala está aqui, é 1 para 1000. 1 para 1000, só que ao quadrado. A área do mapa foi fornecida, 6 centímetros quadrados. A área real é o que eu estou procurando. 1 sobre 1000 ao quadrado. Aqui eu tenho 3 zeros, então eu vou ficar com 6 zeros. É 1000 vezes 1000, ficou 1 milhão. Igual a 6 dividido pela área que eu estou procurando. Eu vou multiplicar cruzado. Esse A multiplica lá o 1, esse 1 milhão multiplica o 6. Ou seja, eu multipliquei tudo por A e depois multipliquei tudo por 1 milhão. Fica A igual a 6 vezes 1 milhão. São 6 milhões de centímetros quadrados. É a resposta, só que é uma resposta esquisita. Eu vou trocar esses centímetros quadrados aí. Primeiro eu relembro o seguinte. Aqui eu tenho 1 metro quadrado. De tal maneira que esse lado aqui mede 1 metro. Ou o que eu posso entender é que ele vale 100 centímetros. Então eu tenho 100 centímetros, 100 centímetros. De tal maneira que o meu 1 metro quadrado também é 100 centímetros vezes 100 centímetros. Fiquei com 4 zeros aqui. Então deu 10.000 centímetros quadrados. Eu posso trocar 10.000 centímetros quadrados por 1 metro quadrado. São 4 zeros. Então eu vou melhorar aquela resposta assim, ó. Eu vou tirar 4 zeros. Aqui eu tenho, sobrou 600 metros quadrados. Uma resposta melhor, 600 metros quadrados. Outro exemplo. Qual a escala utilizada no mapa se o terreno real tem área de 24 metros quadrados? Aqui eu tenho um desenho no mapa, que tem uma área A. Eu sei qual é a área real também. A minha pergunta é quem é a escala. Bom, a escala ao quadrado é a comparação entre as áreas. A área aqui no mapa é 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. 24 centímetros quadrados. Aqui eu tenho que cuidar que essa área A fornecida é em metros quadrados. Eu vou escrever uma coisa e depois eu vou apagar. Aqui eu tenho que colocar algo ao estilo 24, só que está em metros quadrados. Eu vou trocar isso aqui. Eu posso trocar o meu 1 metro quadrado por 10.000 centímetros quadrados. Então eu troco aquele metro quadrado por 1, 2, 3, 4. Coloquei 4 zeros. Agora são centímetros quadrados. Esses dois objetos aqui precisam estar na mesma unidade de medida. Eu vou simplificar, dividindo tudo por 24. Vou ficar aqui a escala, só que ao quadrado, deu 1 sobre 10.000. 10.000 é 100 vezes 100. Isso é interessante porque agora eu vou tirar a raiz quadrada. Deveria aparecer aqui um mais ou um menos. Só que eu estou falando de escala, que é uma medida positiva. Já vou descartar o menos. E eu troquei aquele 10.000 por 100 vezes 100, só para deixar bem claro que essa raiz quadrada aqui, então, dá 1 sobre 100. Isso aqui é
a raiz quadrada de 1 sobre 100 ao quadrado, que deu esse aqui, 1 sobre 100, que é a pergunta. A escala aqui é de 1 para 100. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.